Olá! Voltamos. Gente, voltamos para Maridinho contar a experiência que ele teve aqui no Brasil há 20 anos atrás. Logo que ele chegou aqui para querer ficar, para querer morar aqui no Brasil, tá bom? Então, como ele foi parar nas favelas. Favelas com todo respeito, tá, gente? Até porque 20 anos atrás se falava realmente favelas. Hoje em dia, com esse politicamente correto, que se fala comunidade, mas pra mim e pra ele, o nome favela não quer dizer nada pejorativo. E por que só agora vocês vieram falar? Porque uns dias atrás a gente recebeu a visita do Felipe e da Jaque. E do Felipe Filho, né, lógico. E aí Maridinho contou essa história pro Felipe. E o Felipe falou, nossa, que história bacana, deveria fazer um vídeo. E aí Maridinho tá aqui, Felipe, fazendo um vídeo. Jaque, mostra esse vídeo pro Felipe, tá bom? Beijo pra vocês, seus lindos. E é isso, deixa eu só falar uma coisa, vocês gostaram da minha touquinha, gente? Rapidinho, que aí Maridinho vai falar, eu juro que eu vou ficar muda. Porque essa touca aqui, eu tô um processo que faz tempo que eu não passo Enê. Já tem mais de um mês que eu não passo Enê no cabelo. Então imagina, o cabelo da nega tá aquela mata. E aí, né, tá aquela juba. E aí só assim com essa touquinha aqui pra disfarçar. Vocês gostaram? Vocês acharam que ficou melhor? Tá feio? Tá ruim? Dá dica aí pra mim. Fala, Lu, tira essa touca urgente, tá horrível. Mas essa touca aqui é do verão, tá? Não é a touca de inverno, não. Dá dica aí pra mim, por favor. E a palavra de Maridinho, a partir de agora eu não falo mais nada. E não esqueça de dar o joinha se você gostar desse tipo de vídeo, porque aí se você gostar a gente volta pra falar, fazer mais vídeos contando um pouquinho da nossa história, tá bom? Vai, Dinha. Então, vamos lá. Então, gente, como a Lu disse, há 20 anos atrás, eu cheguei no Brasil em 1996, no final de 1996. Desculpa, Anthony, só porque nem todo mundo sabe, a gente não se conhecia. Eu não o conhecia. Eu fui conhecer Maridinho no ano de 2000, né? Então a gente se conhece, vai fazer 16 anos que a gente se conhece. Então, quer dizer, não tem nada a ver comigo. Então, o que aconteceu? Eu vim aqui no Brasil, hóspede, de uma família ítalo-brasileira que me hospedou por mais ou menos 5 ou 6 meses. Agora eu não lembro direitinho quanto tempo fiquei na casa deles. E depois começaram a surgir algumas discussões que me levaram a decidir de sair dessa casa, que era uma casa muito bonita, lá aqui na zona sul de São Paulo, perto de Campo Belo. Então eu saí dessa casa e infelizmente foi no período em que o meu visto, porque na época o visto como estrangeiro vencia depois de mais ou menos 6 meses. Então infelizmente eu saí no período que o visto acabou de vencer, então eu estava sem documentos para poder ficar regular no Brasil, estava então sem RG, sem CPMF, então toda a documentação que vocês todas conhecem. CPF, sem documento. Não, obrigado, tá certo. Então, sem esses documentos, gente, eu não tinha possibilidade de alugar nenhum tipo de imóvel, nem de quarto. Porque estava sem documento de identidade praticamente válido no território brasileiro. E fortunatamente nesse período de 6 meses eu fiz amizade com um cara que eu sempre vou lembrar dele, uma pessoa muito simples, uma pessoa também muito boa, que ele era segurança na época na academia que eu frequentava. E então eu conversando com ele falei, olha, eu acho que vou ter necessidade de sair da casa onde eu estou morando e você pode me ajudar? Porque eu estou sem documentos. E eu abri o jogo com ele, falei que eu não tinha condições de alugar um imóvel, um lugar com registro, com tudo, como é feito, né? Nem consegui alguém que pudesse garantir para mim, porque não tinha o documento necessário. Então ele falou, olha, Antonino, por isso que eu gosto dele, porque ele foi extremamente sincero e disse para mim, eu moro em uma favela, aqui na Zona Sul.
extrema Zona Sul. Então, se você quiser, eu te levo lá para conhecer o lugar. Aí, se você quer mesmo, eu te ajudo a conseguir um lugar onde eu moro. Eu falei, não, beleza. Também um pouquinho assim, na minha irresponsabilidade, também com essa vontade de querer ficar no Brasil, porque a outra escolha que eu teria tido naquele momento seria voltar para a Itália, porque sem documentação era para eu voltar para a Itália. Então eu falei, não, vou. Aí eu cheguei lá e, claro, a primeira impressão, eu fiquei um pouco assustado, porque também pelas histórias que eu havia escutado na Itália, dessas favelas, daquilo que acontecia nas favelas, eu fiquei com muito medo. Mas aquilo era a minha única escolha, eu tinha um bom amigo lá, que era essas pessoas, que ia ficar perto de mim, vamos dizer assim. Então, não sei se aquilo foi loucura ou extrema confiança ou sorte, não sei. Eu vou deixar vocês decidirem o que foi aquilo, mas eu aceitei. E olha, vou falar uma coisa, saiu até caro, porque na época, 20 anos atrás, foi R$ 200 por mês para eu morar em um lugar que na gíria dele se chamava de buraco, porque era um espaço, era praticamente um quarto só. Então eu aceitei morar lá. A senhora que me alugou esse lugar me pediu os meus documentos. Eu falei que eu não tinha só o passaporte, mas que eu estava disposto a pagar na hora aquilo que ela queria, né? Então ela me cobrou R$ 200, né? Eu aceitei. Eu comecei a morar lá. E vamos falar sobre uma coisa, que a primeira noite, ou primeiras 2 noites que eu fiquei lá, eu falo a verdade para você, eu fiquei com medo, fiquei com muito medo. Porque eu não falava, eu não entendia bem português. Eu estava amedrontado por todas as histórias que eu tinha ouvido lá na Itália. É que todo mundo imagina como estrangeiro acontecer em favelas aqui do Brasil. Então eu estava um pouquinho amedrontado, mas enfim, a primeira noite se passou, a segunda noite se passou com tranquilidade. E acho que a partir de uma semana, mais ou menos, eu comecei a fazer amizade com os meus vizinhos. E um desses vizinhos era um cara, um motoqueiro, né? Olha, aquilo que eu estou contando também é assim, aquilo que eu penso que eu entendi daquela época, porque as pessoas falavam comigo nesse lugar, então eu entendi algumas coisas, mas na verdade entendia muito pouco. Mas enfim, então eu fiz amizade com esse cara, porque eu também na época tinha uma moto, tinha uma motoca. Só para vocês pensar, só para vocês imaginarem onde eu estava. Era um lugar onde ficava eu com a minha cama, todas as minhas malas, que eu cheguei aqui com 6 malas, e com a minha motoca. Então esse era vamos dizer assim, o lugar onde eu estava. Então meu vizinho, eu fiz amizade com esse vizinho, por quê? Porque eu havia percebido que ele estava machucado, estava acho com gesso, não, ainda não tinha gesso na perna. Então, do momento que eu tenho um pouco de experiência com de trocar medicações, enfaixamento, etc, etc. O que aconteceu? Eu perguntei para ele se eu poderia estar ajudando em alguma maneira, porque ele falava que eu entendia que ele estava com dor. Então eu fui na farmácia, fui comprar remédio para ele, para dor, fui comprar gases, enfim. Aí eu voltei, ajudei ele. Mas o que ele tinha? Ele tinha feito um acidente de moto, eu não lembro, porque ele me contou, então eu não sei contar agora para vocês se ele foi atropelado ou ele caiu, não sei, mas estava lá arrebentado. Estava arrebentado, não dava nem para ele cozinhar. Então eu ajudava até nisso para ele. Eu cozinhava um pouco para ele, um pouco para mim, né, do jeito que dava. Então eu cuidei um pouquinho dele por 2 ou 3 dias. Então eu comprava remédio para ele, comprava antibiótico, e trocava o curativo dele na perna. Aí, olha que coisa estranha, gente. De repente,
acho depois de 3, 4 dias, agora eu não lembro direitinho, eu estava dormindo, de repente sinto algumas pessoas bater forte na porta do meu quarto. Eu abri, gente, você não acredita, tudo bandido. Tudo bandido, tudo muito armado, com revólver, fuzil, tudo aquilo que vocês podem imaginar, eles tinham. Aí o cara que eu acho, eu volto a falar, porque na época eu não entendia quase nada, volto a falar isso para vocês, não entendia quase nada, ele falou, você é o Antônio que ajudou o fulano de tal, que se ajudaram? Eu falei, sim. Aí eu pensei, pronto, acabou a minha vida. Ele falou, ah não, tudo bem, a gente ouviu falar de você, você é uma pessoa legal, você é um italiano. Eu falei, sim. Falei, então, você é uma pessoa legal, eu aqui sou o chefe, aqui, que manda aqui, então a partir de hoje você não se preocupa com nada. A gente sabe que você é gente boa, você está ajudando inclusive o nosso amigo, então você fica aqui na boa o tempo que você quiser, somente que eu vou falar uma coisa para você. Quando vocês for sair para trabalhar ou para, sei lá, qualquer coisa que eu tinha que fazer fora, ou à noite, ele falou, até à noite, quando eu for dormir, não tranca a porta, porque ele me deu esse conselho. Volta a falar, gente, aquilo que eu acho que entendi na época, porque ele falou para mim, a gente te conhece, então aqui ninguém vai mexer com você, somente que pode chegar alguém que não te conhece, imagina que aqui tenha que saber que coisa, e pode entrar aqui, pode te matar, pode fazer qualquer coisa. Então, quando você sai, quando você for dormir, deixa a porta destrancada, porque aqui ninguém vai mexer. Ó, gente, vou falar uma coisa pra você, daquele dia eu fiquei tranquilo, porque quando eu saía, eu voltava e eu encontrava um monte de criança dentro daquele quarto que ficava mexendo com as minhas coisas, brincando com a minha mala, brincando com os meus pertences, vamos dizer assim, mas nunca, digo nunca, faltou nada das minhas coisas. Eu lá tinha, na minha mala eu tinha o passaporte, cartão de crédito italiano, nunca faltou um dinheiro ou um documento, nada. Só as crianças entravam lá e bagunçavam, isso que faziam. E inclusive havia uma senhora, acho que mandada para eles, que limpava esse meu quarto. Eu nunca tive que limpar banheiro, eu nunca tive que limpar nada disso. A única coisa, eu vou voltar a falar para vocês, que lá, quando eu voltava, sempre havia criança lá dentro que bagunçava com as minhas coisas. Então eu fiquei lá, com o passar do tempo eu me acostumei, por exemplo, outra coisa que eu depois entendi que poderia estar me prejudicando. De vez em quando esses caras, um amigo deles, vinha e pediam para mim a moto. Eu dava, emprestava, só falava para ele, ó, pelo amor de Deus não faz nada porque depois vai sobrar para mim. Agora, realmente o que eles faziam com a minha moto, não sei, nem quero saber, mas eu emprestava a minha moto, ele depois, às vezes eu acordava de manhã, minha moto estava aí, limpinha, com o tanque cheio, estava tudo aí, nada de quebrado, a minha moto estava lá inteirinha, somente que eu entendi que eu tinha que emprestar, tá? E assim fui indo, foi um mês, fiquei aí mais ou menos 6 meses, mas olha que coisa engraçada. Além que as pessoas, todo mundo me tratava super bem, muito gentil comigo. Esse meu amigo também, nota 10, ele sempre me convidava à casa dele para comer, porque ele achava que eu não tivesse comendo bem. Então ele sempre, aí eu conheci a família dele, pessoas super legal, super legal. Mas qual amigo? O segurança ou o que estava lá? O segurança. Não, o cara que estava lá, eu ajudando, ele também me tratava bem por aquilo que ele, mas na verdade eu ajudava mais ele e o irmão dele, que eles me ajudavam, porque o irmão dele acho que não trabalhava. Ele estava afastado porque estava todo quebrado, então a minha comida eu praticamente dividia um pouquinho com ele, não sei que levava comida para ele, enfim, era toda essa convivência assim, vamos dizer assim, doida. Aí que aconteceu? Naturalmente, passando o tempo, eu conheci uma mulher.
E lá sempre da Zona Sul, ma de bairro Nobre, lá Campo Belo, Moema. Eu comecei a namorar com essa menina, e aí um dia ela perguntou pra mim, onde você mora? Aí eu disse onde eu morava. Aí ela não acreditou, porque ela sabia que lugar era aquilo. Mas eu expliquei para ela, olha, eu estou sem documentação, etc, etc. Mas ela não quis acreditar. Aí o nosso namoro continuou até que um dia ela falou, não, eu quero... Porque eu falava para ela, olha, lá não acontece nada, é tudo mentira, que tem violência, que tem isso, que tem aquilo, tem briga, polícia, sei lá o que, tráfico. Não, não é verdade, não é tudo mentira, eu não estou vendo nada, eu saio, entro de dia, de noite, nada de nada. Mas beleza, até que o dia ela falou, não, eu quero ir lá a ver se realmente é assim, achava que eu estava mentindo. Gente, para vocês entenderem melhor, eu falava com essa moça em inglês, porque como eu disse para vocês, eu não falava português, falava muito mal, falava espanhol, mas com essa moça ela entendia inglês, então eu falava inglês. Até que o dia ela combinou de sair comigo e de ir lá. Então ela ficou toda cheia de colar, de anéis, coisa assim, coisa brilhante, toda arrumada, que na época não se usava o capacete, porque não era obrigatório. Então nós fomos. Meus queridos, aí a gente começou a percorrer, eu vou explicar um pouquinho, o Santa Amaro, sentido Zona Sul. Quando chegamos perto do lugar, ela começou a me apertar mais forte, porque ela sabia, né? Começou a apertar mais forte até que calou a boca. Aí eu comecei a subir, uma subida, e comecei a chegar onde eu morava. Eu lá comecei a ver bandidos, essas pessoas assim, toda armada, todas assim que me cumprimentavam, etc, etc. Até que ela falou, mas você realmente mora aqui? Eu falei, sim, moro aqui. Até que essas pessoas se aproximaram a gente, se cumprimentaram ela. E ela aí começou a tremer e a morrer de medo e falou para mim, vamos embora, vamos embora. Go away, go away, go away. Come back to home, quero voltar para casa. Eu falei, não, calma. Calma, aqui são amigos. Ela falou, não, que amigo, aqui eles vão matar todo mundo. Eu falei, não, eu conheço eles, não vão matar ninguém. Somente que eles não te conhecem, então quer saber que realmente você é. Mas ela assim, amedrontada, pálida, tremendo. Aí eu dei uma volta com a moto, e dei um tchauzinho para essas pessoas e para outros, né? E eu fui embora. Quando eu saí de lá, que peguei de novo a Santa Amaro, sentido Moema, aí ela falou, caramba, agora acredito que onde você mora, mas você é doido, tem que sair de lá, vem morar comigo, ou vamos encontrar uma solução, porque aquilo não é lugar para você, porque você nem imagina que pode acontecer. Mas no final, gente, eu não sei o que poderia acontecer comigo, mas eu sempre fui bem tratado. Depois daquela noite também ninguém mexeu comigo, ninguém pediu nada para mim ou exigiu nada de mim. Eu vou falar mais uma coisa, eu depois saí de lá. E depois que eu saí de lá, depois de um mês que eu saí de lá, que eu fiquei lá mais ou menos 6 meses, eu saí de lá, fui morar em Moema. Gente, depois que eu fui morar em Moema, o que aconteceu? Me assaltaram com revólver e me pegaram a moto. Então, aí eu até que eu pensei, eu vou voltar lá onde eu estava, lá nas favelas, porque se é aqui que sou em Moema acontece isso, é melhor voltar lá que estou seguro e tranquilo. Mas, enfim, depois eu fiquei em Moema, começaram as coisas a melhorarem, a conseguir tirar a minha documentação, e fui indo. Então, aquilo que eu posso dizer para vocês, gente, que eu, na favelas, assim, não tenho nada a dizer, não posso falar mal, não posso falar que assisti atos de violência, nada disso. Eu sempre fui bem aceito, tá? Também eu colaborei por aquilo que eu pude com as pessoas de lá, se tinha às vezes de guardar alguma criança, porque as mães e o pai saíam, eu deixava eles mexerem com as minhas coisas, às vezes nem precisava eu deixar que as crianças já entravam no quarto e ficavam. Então sempre as pessoas queriam me oferecer alguma comida, alguma coisa, então
eu não posso falar nada, senão bem, deu tudo certo e olha a coisa, olha a sorte. Saindo de lá, depois de um mês, me assaltaram e roubaram a minha moto. E você foi morar com essa namorada? Não fui a morar você saiu outra de lá namorada. pra ir morar onde? É porque depois eu consegui ter um documento provisório do meu RG, que aqui seria o RNE. Então, através de outro meu amigo, eu consegui um outro apartamento, como eu estou contando para você, em Moema, a dividir um apartamento com uma outra pessoa. Mas isso eu já podia ter feito antes. Não precisava de documento para dividir apartamento. Não, porque na época eles pediam muito um cara que se responsabiliza para você. Um fiador. Bravo. Ué, mas se era para dividir com uma pessoa, a pessoa poderia ter um fiador. A outra que você ia dividir. Então, outra pessoa tinha fiador. Outra pessoa tinha fiador. Então mas ele tinha fiador. Olha as coisas, gente. Ele tinha fiador, mas não tinha o dinheiro para alugar a casa, porque a gente morava num lindo condomínio lá em Moema, tá? Então era bem caro, então deu para dividir. Vocês entenderam, né, gente? Então foi essa história. Quer falar mais alguma coisa? Sim, infelizmente eu perdi o contato com essas pessoas. De vez em quando eu volto, eu passo lá, eu já vi que as coisas um pouquinho mudaram lá. Não existe mais a favela, não é isso? Não existe mais a favela, agora tem alguma coisa parecida com casas, tá? Que nem eu sei como definir, mas as coisas já melhoraram e sinto muito ter perdido contato com essas pessoas, mas não é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, mas aquilo que eu recomendo para vocês é assim, não tenha preconceito de nada nessa vida, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa, quando na verdade é tudo o contrário, e às vezes é melhor... Sim, até porque você não entrou na favela sozinho, né? Você entrou com uma pessoa que já era de lá, sim. Então é outra coisa, se fosse entrar sozinho já seria também diferente. Provavelmente. Então... Não, a minha conclusão, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. É claro que alguns nomes de algumas pessoas que eu não quero dizer aqui, porque acho que não é o caso, eu não falei, mas aquilo que eu estou contando é a verdade de tudo aquilo que aconteceu comigo, e que se eu voltasse atrás, eu voltaria lá numa boa, precisando, né? Eu voltaria sem nenhum preconceito, sem nada. E é isso. Se vocês gostaram, dá um joinha nesse vídeo, tá? E é isso. Era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.